por aí. Faz tempo que eu não vim aqui, acho que foi a última vez, ao ano passado. Já preciso caminhar mais, sair da monotonia e da depressão. Uma caminhada na natureza faz muito bem para o corpo e mente, para a saúde mental e física. Fazer muito exercício por causa dos pontos atrás. Eu não ia fazer exercício, vou tirar a umbrella. Ai, que calor! Aqui deve ser um pouco assombroso. Ai, tem bolsa de água, não posso ir pra aí. Tem muita bolsa de água. As pessoas pensam que esse umbral é de gente ruim, porque as pessoas são ruins. É muito julgamento e o pior é que aqueles que falam que são as religiões organizadas abraâmicas são as mais que julgam, né? Que julgam, criam preceito. Olha a bananinha, que coisa linda, pezinho de banana. Então fala que são aqueles que seguem religiões, né? Aqueles que estão na dogma espiritual, entre aspas. Fala que as religiões julgam, mas eles também julgam e muito. Eles julgam e muito. Por que eles julgam? Porque eles falam que aqueles que estão no umbral são encostos, são espíritos trevosos, e não são. Aqueles lá é uma parte humana que é como se fosse um resto de DNA demônico, entendeu? Eles são transformados assim por alguns das entidades Anunnakis que estão lá, porque eles regem tudo, entendeu? Eles querem mandar em tudo, eles regem tudo, umbral. Na verdade, eles criaram o umbral, alright? Ok? Então, o que eles fazem? Eles controlam tudo mesmo. Então, eles transformam as pessoas. Quando as pessoas morrem, né, alguns causados por, eu diria assim, ignorância, por mesmo preceitos dogmáticos e religiosos, elas tendem a pensar assim de um modo arcaico, religioso, que elas merecem nada melhor do que elas na verdade merecem. E por causa dessas bagagens e outros motivos, pode ser qualquer coisa, elas ficam presas
naquele corpo causal que não é consciente. Ele não é assim um corpo racional. Entendeu? É um resto de DNA que é, sabe, pode-se falar assim, alma cebosa. Quer dizer, não é bem uma alma, mas é um corpo, é um programa. Agora, a sua mãe que se foi, seu pai que se foi, a sua irmã que se foi, não é aquilo lá. A natureza divina que nós somos e tudo que são, vão para o cosmos depois de partir daqui, né? Acabar sua missão, eles vão embora para o cosmos. O que fica de lado é o que pertence aos Anunnakis, understand? Ok? Então é isso que acontece, não esse negócio, porque é humano, o humano não presta, o humano vai para o umbral, só tem alma cebosa, são humanos. Eles não são humanos necessariamente. Já estou cheia, farta de bater na mesma tecla todo o tempo. Não são humanos, ok? É uma parte que não é bem humana, e sim são Anunnakis. E eles se transformam de acordo com o que também eles carregam como corpo causal. Tipo, ok, eles pertencem a certa linhagem, eles vão se transformar naquela linhagem, porque eles fazem parte daquela linhagem. Então eles vão se transformar em qualquer coisa, um monstro ou qualquer coisa, porque os Anunnakis são monstros. E se a gente ou eles fazem parte deles, então vai se transformar em um monstro. Ok? Mas não vai ser assim por muito tempo, vai ser temporário. Até você mendigar por ajuda. Você vai ter que mendigar e aceitar os Anunnakis como deuses. Hello! Tudo isso é um mau entendimento. E o outro lado, na verdade, é um tipo de, assim, configuração binária, não é bem real. E eles dizem que aqui também não é real, mas aparenta ser real. Isso aqui é real, isso aqui é orgânico. E não foram eles, os Anunnakis, quem fizeram isso. Foi o cosmos quem criou tudo isso, ok? A natureza orgânica, tudo que é orgânico, o cosmos criou. Mas eles querem mandar em tudo e dizer ser o dono e o criador de tudo, ok? Mas eu mesma não creio, e eles te punem muito quando você vai contra eles. Que vários são covardes, não querem ir, não tem bolas, né? Aí eles te punem muito, eles te marcam muito. E eles se infiltraram em tudo aqui, porque eles querem fazer parte molecularmente falando, em termos molecular, eles tomaram conta dessas coisas aqui, ok? Roças, tudo, eles fizeram tiraram uma parte deles e colocaram e se infiltraram em tudo isso. Mas na verdade eles não eram donos daqui, não foi eles que criou tudo isso. Quando eles vieram aqui já existia tudo isso. Eles apenas teve tudo de bandeja. Olha que coisa fofinha ali. Então Deus criou a natureza. Deus não, o cosmos criou a natureza. Quando a gente vê esse negócio ali de umbral, inferno, aquilo ali é real, mas ao mesmo tempo não é real e não vai ser para sempre. Sim, vai durar algum tempo. Eu, por exemplo, eu vi várias de da minha família que já se foram, mãe, pai não, mas mãe, irmãos,
o irmão só foi uma vez, irmão não, irmãs, 2 irmãs, uma mãe, parentes de ex-marido, tudo isso eu vi. Ou o irmão, sim, o irmão, é que eu já esqueci que ele se foi em 1973, mas ele também eu vi, né? E eles ficam por aqui. Antes, no passado, eles ainda ficavam por aqui, mas hoje em dia está muito difícil, porque eles são logo, vamos dizer assim, capturados. Eu não vou nem dizer resgatados, mas capturados, e levados para outra, não vou dizer dimensão, mas outras frequências, outro mundo paralelo, que é da 4ª dimensão. Eles dizem 4ª dimensão, né? Ok, são de 4ª dimensão, porque aqui a gente está no 3D, então eles vão para a 4ª dimensão. E chegando lá, eles são avaliados, são castigados, dependendo de várias variantes, né? Se eles não topam com sua cara, se eles viram que você fez alguma coisa que os não prejudicou, mas que os irritaram, ou que fizeram algo para expô-lo, então ele vai te punir do outro lado. Mas aquela coisa lá não é bem você, então não tem que ter medo, porque não é bem você, porque você não é esse corpo, você não é essa mente, porque você é muito mais do que isso. E você é um pó estelar. Então você vai voltar para o cosmo. O que é do cosmo volta para o cosmo. O que é desses seres, entidades, a qual muitos de vocês fazem parte, vai para eles. Ok? Vamos para Tem pessoas que falam, né? Pessoas com dogmatismo e muita negatividade sobre a vida do outro lado. Elas levam tudo muito a sério, elas pensam que elas são esses corpos. E elas não são esse corpo, nem tampouco são as mentes delas e o corpo causal. Porque somos mais do que isto. Entendeu? O que nós somos é algo que a gente não se define, é algo que você não vê. É pura energia estelar. Agora, se você está falando de algo que temos, então é outra coisa. Porque nós temos esse corpo, mas não podemos se identificar com ele, porque durante a transição de vidas, quando a gente passa dessa dimensão para outra, fica difícil, porque a entidade ainda se relaciona com o corpo e ela não é um corpo, e por esse motivo fica sendo como experimentar inferno, entendeu? É como se ela estivesse num umbral, mas é tudo figmento da imaginação delas, ok? Quando a entidade vê que é apenas figmento da imaginação delas, elas ficam mais calmas e começam por aceitar a realidade. Porque na verdade, esse fantasma não vai ser algo que vai ser para sempre duradouro. Existe prazo. Como tudo na vida, o fantasma, que é o corpo causal, ele também vai ter um período de time, um lifespan, ou ele vai ter uma limitação de tempo. Quando chegar a hora, ele vai ter que ir, entendeu? Dissipar-se, perder a energia e morrer a segunda morte.
A primeira morte é a física, a segunda morte é a morte da mente. Né? A mente cria, cria, cria. Chega um ponto quando ela não mais cria, o corpo também padece. Do outro lado. Mas nesse momento, as partes deles já são recicladas muito antes. As energias deles, para se formar outros corpos. O que acontece, né? É que quando num período em que eles estão se dissipando, pode ser 2 anos após a morte do corpo, pode ser alguns ficam, depende, né? Depende da energia do ser, também depende de vários outros fatores. Então, quando eles estão morrendo do outro lado, eles ficam assim, você vê eles bem apagados. No começo, uma semana da morte, 3 dias da morte, eles estão bem ainda feitinhos. Vocês podem ver eles ainda feitinhos, como se fossem sólidos. E depois de 2 anos já estão mais apagados, já fica mais assim como uma energia. E ao decorrer dos anos, eles ficam mais e mais sutis. Então você vê eles todos rasgados, aquele corpo fica rasgado, fica apenas assim como se fossem uns retalhos de roupa, sem brincadeira nenhuma. Fica aqueles retalhos de roupa, assim, aquelas entranhas caindo, ou apenas uns retalhos de coisas assim que a gente não sabe dizer o que é aquilo, se é roupa, se é corpo, o que é aquilo. Às vezes ficam putridos, etc. Entendeu? Então, aquilo tudo lá, às vezes, pode ser uma parte demônica e pode ser também a parte humana, que também é demônica, ok? É o fantasma humano, que é o corpo causal, ele não é bem o que nós somos, eles são apenas uma invenção, é algo que a gente precisa para viver na fisicalidade, porque sem aquele corpo causal a gente não tinha emoções, a gente não vivia uma experiência de dramas, entendeu? E ele é necessário para essas causas. Que dor! Para viver assim uma vida intensa, entendeu? Oh my God, I'm so, what's this? São muito viscoso aqui nas minhas costas. O que é isto? Viscoso, como se fosse assim, sei lá, uma gele. Nossa senhora, que é isto? Que coisa viscosa é essa? Agora há pouco elas limparam toda a ferida e o abscesso. Então, isso que acontece quando as pessoas encarna em um corpo, né, um corpo físico, mas muitas pessoas não entendem isto. Então o que acontece? Elas morrem em estado de ignorância e elas ficam presas naquela carcaça, porque elas não querem procurar saber melhor. Elas acham que tudo é materialismo, tudo é vida material, é tudo que elas são. E até mesmo tem uma cultura aqui que acham que quando a gente morre, a gente vai precisar de comer, beber, ter relações íntimas. A gente ainda tem vícios. Isso pode acontecer não no físico, é apenas uma imagem, apenas um delírio. Isso não acontece no físico. Ninguém come, ninguém
dorme do outro lado depois que a gente acorda. Ninguém tem relações íntimas, ninguém toma droga, ninguém fuma. Aí as pessoas falam, mas a gente pode ter sim, através de outra pessoa. Daí porque existe o encosto. Isso pode acontecer, né? Mas aquela parte lá que você chama de encosto não é mais alguém que você se pudesse chamar seu irmão, sua mãe, seu pai, sua irmã, sua esposa, seu filho, sua filha. Não são mais eles, e sim outras coisas totalmente sinistras e até mesmo assombrosa, entende? Então você não pode culpar os humanos, dizer que é humano, porque muita gente aqui, a não ser que sejam possessa, não iria fazer o mal a ninguém, entendeu? Porque elas têm consciências, elas sabem que fazer mal a alguém, mas tem algumas que fazem, mas porque essas pessoas são ignorantes, elas não têm noção do conhecimento de vida. Elas, mesmo elas se apegadas às religiões, elas não têm noção da verdade, entendeu? Da essência e o que a vida é tudo, o que a vida é tudo sobre o que é a vida. Elas não entendem da vida. Imagina saber sobre a morte, elas não entendem. Para ela, né? Para elas é só o que elas veem agora, só o que elas querem observar. É uma vida física, onde elas comem, dormem, têm relacionamento com seus familiares, com seus amigos, gozam da vida, etc. Elas não entendem nada mais além disto, entendeu? Porque elas estão muito assim influenciadas pelos algozes que elas usufruem e também pelos vícios delas e pelas outras pessoas afluentes. Por isso, quando a gente está sozinha na vida, é até melhor, porque você tem mais espaço para pensar melhor. É através da solidão que você se encontra, e uma vez que você se encontra, você descobre muitas coisas que até então estava ocultas, estava atrás de um véu bem denso que você não queria enxergar, entendeu? Por causa da ilusão de vida que nós temos aqui nesse planeta. Aqui, no planeta aqui, outros planetas iguais, ok? Então, como fazer isso? Como atingir esse objetivo de procurar saber mais ou saber mais? É simples. Não seja assim tão denso, tão material. Entenda que a vida não é só sobre convenções, não é sobre, sabe, algozes, família, etc. A vida é mais do que isto. Aquela experiência que você tem com suas famílias é para você obter as experiências de mostrar para o cosmos todo que o que esse todo é capaz de fazer, de ser, etc. É para isso que existem as experiências de vida, ok? E não para você ficar apegadas a elas, ao ponto de quando você querer sair do corpo, você espernear-se e gritar ou chorar. Na verdade, tem pessoas que aceitam sua morte tanto porque se elas estão no hospital, elas estão sedadas, então elas nem sentem que estão morrendo, né? Outras pessoas que têm acidentes
automaticamente elas perdem o sentido e ficam morrendo pouco a pouco. Se morrer, se não morrer, então vai cobrar consciência novamente, né? Mas fora disto, a gente aceita porque não tem nada mais o que fazer. Não, quando a hora chega, é isto. Você tem que aceitar, não tem como correr. É como correr de dormir, correr de acordar. Você sempre tem que dormir ou acordar. Mas tem pessoas muito densas, entendeu? As pessoas muito babacas que ficam... Elas ficam assim, como se fala, deslumbrada com todas as coisas que elas veem ao redor delas. Somente quando elas vivem numa boa, né, tem uma vida fácil. Elas ficam deslumbradas, elas deixam o mundo iludi-las e influenciá-las. Então elas ficam sendo só aquilo, mas elas não entendem que aquilo é o que elas têm, que estão a experimentar nesse momento e não o que elas são. O que elas são é algo totalmente diferente, entendeu? E a mesma coisa é depois da morte, é o caso depois da morte. Tem pessoas que falam que a gente que tem encosto, que aquele lá que morre. Como é? Agora eu pergunto, se vocês acham que o fantasma realmente é humano, se pergunte por que é que tem uma alergia à planta. Então você pergunta, né? Como que você diria que aquilo lá é humano e não algo além do humano? Porque se um ser, uma entidade não tem consciência, age como monstro, age como selvagem, como aqui também existe, né, dentro do corpo. Então, como imaginar que era humano? Como você poderia dizer que é humano? E não a parte demônica que é esse corpo causal. E muitas pessoas aqui têm parte com certos seres que não são bem humanos, ok? Por isso que elas se comportam de uma maneira assim selvagem, seja no corpo, seja fora deles. Ou pode ser afluentes, influências externas, etc. Mas, né, às vezes é porque elas estão sendo influenciadas e elas são também não muito humanas. A semente delas são uma semente assim primitiva, de seres primitivos. Ou elas estão sendo influenciadas por outros seres, entendeu? Aqui, quando elas fazem mal ainda encarnadas, quando saem do corpo, nem sempre são humanos, ok? São outros seres, eu diria que Anunnakis. São outros seres Anunnakis. E por isso que eles aparecem assim distorcidos. E lá, onde eles vão, algumas pessoas vão, a densidade é tão baixa que eles se tornam, que eles ficam tão assim fora de si. E também por causa da gravidade lá e por causa das sementes que eles foram outrora, eles podem se tornar qualquer coisa, um monstro, uma coisa horripilante, entendeu? Todo despedaçado, todo mulambento, como se diz, né? Mulambento. É uma coisa fora do comum. É algo assustador. Entendeu? Mas aquilo lá não é humano. Não é mais humano. Porque eles não têm mais
as características humanas, nem externamente ou internamente. Não mais, já se foram. Que já se foram deles. Então não pense que seus entes queridos falecidos, os seus amigos têm consciência do outro lado. Para mim é o seguinte, morreu, acabou. Mas eles existem, sim, se eles manterem ainda a mente por enquanto, se eles manterem a mente e a memória intacta, ele ainda vai se lembrar do que eles foram, entendeu? Ele vai saber quem foram seus amigos na terra, suas famílias, etc. Mas uma vez que isso é retirada deles de uma maneira ou outra, ou forçado ou não forçado, ou naturalmente, eles não mais vão lembrar do que eles são. Então eles ficam assim uma criatura avulsa, uma criatura sem noção da realidade. Eles ficam fora do controle. Nossa, o que é isso? Au! O líquido estava saindo aqui. Peraí, vou limpar. É o fluido dos rins filtrando. Às vezes filtra, às vezes não filtra. O rim tá mal mesmo. Tá morrendo. Eu não tô nem aí, tudo bem. Os nefrões não estão funcionando muito bem. Tá mais ou menos 18% quer dizer, eu espero que esteja 25% mais. Meu filho me falou que o médico falou que era 18, eu não sei. Tudo bem, isso é a vida que eu posso fazer, né? Então é isso, né? Aqueles seres que... Os seres que vocês veem nem sempre são almas penadas, mas não é aquele ser que existia aqui. Eles não têm mais racionalismo. Eles não sabem quem você é, quem eles são. Ok? Então é como falar com uma ameba. Ela não saberia o que falar. Porque elas perdem a noção do tempo, noção de quem são, etc. E existem também os demônios. Demônios, quem são eles? São seres também Anunnakis, e são seres que também, né, como algumas dogmas aí ensinam, são seres também que morrem, humanos também, ou seja, humanos, animais, etc., que morrem, mas faziam parte desses seres, já vieram aqui com o DNA deles, ADN deles. E o que acontece? Quando eles morrem, eles voltam à sua origem natural, original, que era antes. Aí eles ficam sendo o quê? Ficam sendo um animal, um monstro, etc. É natural, né? Por isso que muitas pessoas falam, mas essa pessoa morreu e ficou sendo um monstro e ficou trabalhando para Exus, isso e aquilo. Quem são os Exus? Exus são seres magos-negros, eu diria, que trabalham para os Anunnakis, ok? Alguns são a família Anunnakis, os netos, bisnetos, por aí, eles são Exus. Alguns se tornam magos negros,
alguns, eu vejo uma coisa ali, o que é aquilo? Então, alguns dizem, trabalham para alguns seres humanos que morrem, principalmente os bandidos, entre aspas, né? Eles vão trabalhar para esses seres, para fazer o mal aqui. Sim, é verdade. Mas agora eles ficam sendo ou uma energia ou uma névoa preta, entende? Uma fumaça preta, qualquer outra forma. E eles vão criar mais legiões para perturbar as pessoas aqui e fazer a vida dela um inferno, ou trabalhar para aqueles que os invocam e oferecem para eles alguma coisa em retorno, entendeu? Aí eles criam o quê? Dogmas, e dentro dessas dogmas tem um sacerdote, né? Chamam pai de santo, mãe de santo, isso e aquilo. Tudo isso é uma hierarquia, ok? Da turma, vamos dizer assim, da força, né, da esquerda. Eu não vou dizer do mal, do bem, não me interessa, mas eu vou dizer assim, da força da esquerda. E dentro dos Anunnakis existem duas hierarquias. Existem o lado esquerdo e o lado direito. Só que como um pássaro, o corpo é o mesmo, a fundação é a mesma, a família é a mesma, mas as asas são diferentes. Só porque uma tem o lado direito e a outra a asa esquerda, mas são do mesmo ser. Ok? Ah, coisa linda. São a mesma coisa. Ok? Da mesma família, da mesma fundação, etc. E as pessoas ficam aí falando que uma falando da outra, né? As religiões organizadas criticam a esquerda critica a direita, mas é a mesma coisa. É como eu sempre falo, são seres do mesmo saco, são farinha do mesmo saco, são clube da direita e esquerda, são a mesma confederação, dividido-se para melhor manipular as pessoas aqui, para criar dramas, entendeu? Então é isso, é a vida que eu posso fazer, né? Mas as pessoas não entendem e ficam aí com esses dramas. Porque só coisas negativas, porque a gente vai morrer e vai acontecer isso, isso e aquilo, né? Vai para um umbral, se morrer desse jeito, se viver desse jeito, vai para um umbral. Não tem problema, nada é para sempre, nada é para sempre. Sempre tem um fim para tudo. Vai demorar, talvez, quem sabe você pode até cometer suicídio do outro lado, né? Se a gente pode cometer suicídio aqui, a gente também pode cometer suicídio do outro lado. E o que acontece? A gente tá matando o quê? Matando esse corpo, esse retalho de mulambo que não pertence a nós, entendeu? Então não tem nada que desesperar-se ou se lastimar a respeito dessas coisas aí, porque tudo tem um jeito. Até para a morte, tem pessoas que dizem que não tem, tudo tem um jeito menos a morte. Não, a morte também tem jeito. E muitas pessoas morrem de verdade, ok? Muitas pessoas morrem de verdade. Nós temos uma morte aqui, depois a outra segunda morte, ou a terceira morte. A segunda morte total é quando a gente deixa esse corpo, e todo mundo vai passar por isto. E eu digo, deixa esse corpo do outro lado, todo mundo tem que passar por isto.
Não tem como não passar, é impossível. É impossível. Você pode ficar do outro lado imaginando que você ainda está vivo, que você é um monstro, é um fantasma, é um demônio, é isso e aquilo, mas um dia a conta virá e você vai ter que morrer. Ai, é tudo muito engraçado. Quando a gente tá assim, a gente fica sem medo, aí a gente vê as coisas mais claras. É como se estivesse assim em alto astral, entendeu? Mas eu não tô em alto astral porque eu não como muito, não bebo, então não tomo bebida alcoólica, nem fumo, então eu não estou em alta, mas eu sou sempre de alto astral porque eu vejo as coisas assim de outro ângulo. Eu não vejo as coisas da mesma forma como as pessoas. Eu queria ir para o lugar lá, mas não posso. Ali, naquele negócio lá. O jardim assombrado, mas não posso, eu acordei hoje às 7 da manhã, estou muito cansada já. Esperei lá no médico 3 horas para fazer tudo, para eles me dispensarem. Olha aqui a alergia. Alergia a antibióticos. Entendeu? A Cipro. Eu já falei para ele, eu não tomo, porque eu tenho... Olha aqui. Olha. Tem pessoas que dizem que não é verdade, né? Olha. Tá vendo? Porque os rins, quando não filtra bem, aí acontece isso. Ele não tem para onde despejar os dejetos. Olha. Despeja na pele. Então você vê, né? Aqui. Engraçado que ele quer que eu volte lá e fique 5 dias, porque ele quer me ver. Ele fica 5 dias para ele me ver todos os dias e para mim passar o antibiótico. Eu falei para ele, eu tô muito velha para essas coisas. Não, você não tá velho, você tá jovem ainda, que é isso? Ele é um rapaz bem novinho, 24 anos. Você tá jovem. Tem pessoas aqui velhas mesmo que fazem esse procedimento. Eu falei, não, eu já tô velha, eu não quero fazer essas coisas se possível. Você sabe que eu não tomo antibiótico ou droga. Ele falou, nesse caso a gente vai ver como é que vai ficar, você vai passar por um exame de alergia, mas ele já sabe, eu não posso tomar. Desde pequena que eu não posso tomar remédio alopático, só natural, aqui da natureza mesmo, eu sou natural. Esse lugar é muito freak. Muito frio. Um dia eu venho aqui, se eu puder, eu vim aqui. Depois que eu tirar esse tubo aqui, eu virei aqui à noite, uma meia-noite, de bicicleta. Aí eu vou tirar bastante espírito aqui. Tem muito espírito. E alguns muito sinistros, por sinal. Muito sinistros. Eu já sinto aqui a atmosfera, a energia. Quando o temporal passar, podemos conversar. Nós dois, entre nós dois ter a verdade. Vitamina D pela manhã, agora são mais ou menos 4 horas, não é boa esse sol.
4 horas, mas pela manhã é bom para os rins, porque a gente precisa de vitamina D. Algumas doenças dos rins são causadas por falta de vitamina D. Problemas Crohn, a doença do Crohn intestinal, hipertiroide, as tiroides, paratiroide que não está muito boa, também que está inchada e tirando muito cálcio do sangue, jogando por todo lugar, e outros fatores também. Preciso de um toalete. Tomei muita água. Tomei uma garrafa de água de 1,5 litro. Esse só. What's that? Who are you? I hear something there. Esse bicho. Um pombinho. Hoje é sexta, vai ficar cheio aqui de gente. Hello, cutie. Ainda bem, essa semana foi muito carregada para mim, muito cheia de coisa para fazer, ocupada e ligeira. Ainda bem que terminou tudo. Ainda não terminou, claro, né? Mas pelo menos agora eu vou poder relaxar um pouco, fazer as coisas que eu devo fazer. Quando o temporal passar, tudo normalizar, podemos conversar. Sua voz recuar. Nós dois. Nossa, que calor! Deixa eu sair daqui. Vou voltar para casa, eu acho. Até aqui não tem sombra.